Estado de calamidade pública. Essa expressão aparece bastante no noticiário brasileiro, especialmente quando ocorre alguma tragédia. Outra que costuma aparecer junto também é a situação de emergência. Se a gente puxar um pouco a memória, vai lembrar também de duas expressões parecidas, que são o estado de defesa e o estado de sítio. O que cada uma dessas expressões significa? Quem que pode pedir, quem que autoriza a implantação de um estado de calamidade, de sítio ou de defesa? E o mais importante, o que acontece com o lugar depois que ele passa a estar numa situação de emergência ou no estado de calamidade pública? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai explicar cada um desses conceitos e também apresentar outros. Esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2021, mais especificamente em 29 de dezembro, quando o estado da Bahia está vivendo uma verdadeira tragédia em razão das fortes chuvas e das enchentes. Nesse momento, existem 126 municípios da Bahia em situação de emergência, além de 3 de outros estados, Alvinópolis e Frei Inocêncio, em Minas Gerais, e Vargem Alta, no Espírito Santo. A situação de emergência é uma das medidas aplicáveis em casos de crise, como esse está correndo agora na Bahia. A outra é o estado de calamidade pública. A essência das duas, da emergência e da calamidade pública, é o lugar falando, olha, a coisa aqui tá feia, muito feia, e eu preciso de ajuda, ou até de uma autorização para descumprir algumas regras. Vamos explicar essas duas opções, a situação de emergência e o estado de calamidade pública, vamos detalhar cada uma das duas e também destacar quais as diferenças entre elas. Aliás, vamos fazer o contrário, vamos começar destacando o que há de comum entre as duas. A situação de emergência e o estado de calamidade, eles podem ser aplicados nos 3 níveis de governo, no município, no estado e na União e também no DF. Em todos esses casos, em todas essas opções, quem dá o pontapé inicial, quem começa a história é o chefe do executivo, ou seja, o prefeito, governador ou presidente. Já a autorização definitiva parte de um poder executivo superior, ou seja, os prefeitos pedem e quem autoriza é o governador. O governador pede e quem autoriza é o presidente da República. Mas também pode ocorrer de o presidente da República autorizar um pedido feito por municípios. E no caso da União, no caso do país como um todo, quem dá autorização é o Congresso Nacional. A norma que regula a situação de emergência e o estado de calamidade pública é o Decreto 10.593 de dezembro de 2020. Quando a gente lê o decreto, a gente lê o texto dele, a gente começa a captar as diferenças entre a situação de emergência e o estado de calamidade. Vamos ver o texto. Vocês estão vendo aí que os textos são praticamente idênticos. A diferença está aqui. Enquanto a situação de emergência fala de um comprometimento parcial, o estado de calamidade fala de um comprometimento substancial. Ou seja, a situação de emergência é uma versão mais branda do estado de calamidade. O estado ou município eles podem pedir a situação de emergência ou o estado de calamidade pública por meio de um site do governo federal. É esse site que eu estou mostrando agora para vocês. Vamos agora entender direito então o que acontece, quais são as implicações práticas de um local estar em estado de calamidade ou em situação de emergência. Como eu disse agora há pouco, a essência de se pedir uma dessas situações é pedir ajuda, é requerer ajuda de outros entes administrativos. E como é que essa ajuda ocorre? Das seguintes maneiras. Com o repasse direto de recursos para as prefeituras ou governos estaduais, com o envio de funcionários federais como membros das Forças Armadas ou da Defesa Civil Nacional, com a renegociação de dívidas, por exemplo, com adiamento de pagamento de parcelas, com a dispensa da necessidade de se fazer licitação para contratar e também com a autorização para que as pessoas do lugar possam sacar o seu próprio FGTS. O decreto que regulamenta a situação de emergência e o estado de calamidade, ele não fala de dias, de um prazo específico para que as situações ocorram. Então não tem aquela coisa que a gente costuma ver em outros casos, né? O estado de calamidade ele vigora por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Isso não existe. Ou melhor, isso não existe numa regra nacional, numa regra geral. Pode acontecer, é até comum que aconteça, quando há uma decretação específica, um caso pontual, de estado de calamidade, de situação de emergência, de aí sim ele ser feito já com uma vigência pré-determinada. A gente costuma relacionar a situação de emergência e o estado de calamidade a ocorrências como chuvas, deslizamentos ou secas. Mas elas também podem ser implantadas por outros motivos. Por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil o estado de calamidade pública durante quase todo o ano de 2020, de março até o último dia daquele ano, por conta da pandemia de coronavírus. Foi a primeira vez que isso foi implantado para o país como um todo. Na ocasião, foi feito um pedido por parte do presidente da República e concedida a autorização pelo Congresso Nacional.
O estado de calamidade para o país teve como principal consequência a autorização para que o governo federal descumprisse algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo pôde, naquele ano de 2020, gastar mais do que havia previsto inicialmente. Mas em 2016, um motivo que não tem nada a ver com a natureza foi utilizado para ser instaurado um estado de calamidade pública. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul pediram a instalação do estado de calamidade pública por causa de grana. Isso mesmo. Os dois estados anunciaram que estavam em seríssimas dificuldades financeiras e que, portanto, precisavam de ajuda ou de novas regras para pagar suas contas. Via de regra, o sentimento que norteia a instauração da situação de emergência ou do estado de calamidade é o sentimento de que há prejuízos severos em pelo menos duas dessas três áreas, da área humana, da área ambiental e da área material. Bem, essas foram então as explicações dos conceitos de situação de emergência e estado de calamidade pública. Mas tem outras expressões que certamente você já ouviu no noticiário, que também cabe citar aqui, que são expressões como o estado de atenção, o estado de observação e o estado de alerta, entre outras. Esses estágios, o alerta, a observação, enfim, eles são bem diferentes da situação de emergência e do estado de calamidade pública, porque para eles não existe uma regra nacional, não existe uma regulamentação única para o país como um todo. É até bem o oposto disso. Eles são regulamentados, são geridos pelas prefeituras, que podem criar seus próprios critérios para esse tipo de coisa. Como exemplo, eu vou deixar para vocês aí na tela um trecho de uma portaria da Prefeitura de São Paulo com as ações da cidade para combater os efeitos das chuvas de verão. Eles especificam aí nessa portaria os critérios para a implantação de 4 estados, os estados de observação, de atenção, de alerta e de alerta máximo. Esses estados de alerta, de observação e tal, eles são pensados menos como um conjunto de implicações práticas e mais como uma sinalização para a própria prefeitura e para a sociedade como um todo. Como o nome deles diz, a ideia deles é deixar a população em alerta, em observação de que algo importante, algo sério pode acontecer. Vou falar agora de uma expressão menos conhecida do que as que a gente vem abordando até agora, mas que ela tem um grande significado, uma história interessante que vale a pena a gente entender como é que funciona. Ela é a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conhecida pela sigla ESPIN. A ESPIN, como o nome sugere, é aplicada quando há uma crise específica no campo da saúde. Um exemplo recente de SPIN que a gente teve aqui no Brasil foi a que foi deflagrada em 2015, quando houve uma grande ocorrência, um grande número de casos de infecções causadas pelo Zika vírus, e uma das consequências daquela epidemia que foi o aumento de casos de microcefalia. Aquela SPIN durou até 2017, ela vigorou por um período de 18 meses. A SPIN é sempre decretada pelo governo federal, por um ato do ministro da Saúde. As principais consequências da implantação da SPIN são a possibilidade de contratação mais ágil de profissionais de saúde e também a chance de acionamento da Força Nacional do SUS, que é uma espécie de tropa de elite da saúde pública nacional. Vamos agora passar para a explicação dos termos estado de sítio e estado de defesa. Só antes peço para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar que ainda não for inscrito de se inscrever no canal e também pedir para todo mundo acionar as notificações, clicar em cima no sininho, porque você vai ser informado, vai ser notificado sempre que entrar um vídeo novo aqui no Exclave. Mas então vamos lá. O estado de sítio e o estado de defesa, eles são um pouco diferentes da situação de emergência e do estado de calamidade pública, porque eles são menos vinculados a questões naturais e muito mais conectados a causas políticas. Eles até podem ser acionados, sim, em casos de tragédia natural, mas é mais comum mesmo que eles sejam aplicados em contexto de guerra ou, como diz a Constituição, de ameaças à ordem pública ou à paz social. Tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa são questões unicamente federais, ou seja, eles só podem valer para o país como um todo, não há como um estado ou município estar em estado de sítio ou estado de defesa. Nos dois casos, a implantação é feita por um pedido do Presidente da República e é autorizada pelo Congresso Nacional. O estado de defesa tem vigência máxima de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Já o estado de sítio tem duração máxima de 30 dias, se ele for implantado em casos que a Constituição chama de comoção nacional ou por tempo indeterminado no caso de guerra. No estado de defesa são restringidos alguns direitos que nós temos no dia a dia, como a liberdade de reunião e os sigilos telefônico e de correspondência. Já o estado de sítio ele é uma espécie de upgrade do estado de defesa. Ele é aplicado quando as medidas que foram implantadas no estado de defesa não deram conta de alcançar os resultados esperados. O estado de sítio ele traz todas as restrições do estado de defesa e mais algumas, como por exemplo a determinação que pessoas permaneçam em alguns lugares, a violação de direitos como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e também a possibilidade de intervenção federal em empresas
que prestem serviços públicos. O estado de defesa e o estado de sítio, como a gente tem visto, são medidas bem sérias e restritivas. As duas não foram aplicadas nenhuma vez na história recente do Brasil. Com a explicação dos conceitos de estado de defesa e estado de sítio, a gente vai caminhando para o fim. E eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E eu vou deixar para vocês aqui do lado uma sugestão de outro vídeo. A gente está falando muito aqui sobre tragédia, né? Foi o tema aqui desse vídeo, as tragédias. Então eu queria destacar um vídeo em que eu conto a história de um município aqui do Brasil que tem uma referência a uma tragédia em sua bandeira municipal. É o município de Goiás. E ele colocou, então, como eu disse, na sua bandeira uma referência a uma tragédia. O vídeo está aqui do lado, eu acho que vocês vão gostar de conferir. Valeu, até mais!